Olá pessoal, está começando o programa Ultra Bela e hoje o programa está muito especial, com dicas maravilhosas para vocês que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Nós vamos falar sobre câncer de colo de útero com o Dr. Ulisses Nicolau e vamos também falar sobre a importância do sorriso, né gente? É fundamental, né? Com o Dr. Aônio Vieira. E também é óbvio, claro, com o nosso quadro Ultra na Moda para te deixar muito mais linda e muito mais repaginada. Bem, então nós já vamos iniciar falando. Você sabia que o câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente no Brasil e que ele pode ser evitado? E para falar sobre isso, é que vamos receber aqui o Dr. Ulisses Nicolau. Muito prazer, querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito contente de você estar aqui com a gente no nosso programa. É um prazer. E mesmo porque essa pauta é uma pauta tão assim, importante, né, para as pessoas de casa saberem mais a fundo, né, doutor Ulisses. Mas fala para a gente, como é que detecta, na verdade, o câncer de colo de útero? Só continuando o mote da apresentação, o câncer de colo de útero ele é responsável por 15 mil novos casos ao ano no Brasil, essa é a estimativa, né, então, anual, levando a 5 mil mortes. O câncer de colo de útero, a importância dele, então, ele é praticamente um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública em suas mais várias vertentes. Por quê? Porque ele é um tumor que ele é rastreável, ou seja, eu tenho condições hoje, com o exame citopatológico, hoje não, já uma longa data, o chamado Papa Nicolau, Sim. que é um exame do citopatológico, ter uma avaliação do colo do útero desta mulher e ter aí uma primeira indicação de aprofundar ou não uma investigação para uma suspeita, ou mais do que isso, o rastreamento de pacientes que não têm qualquer suspeita para câncer de colo de útero. Então, o que nós sabemos, e isso é bem estabelecido, é que mulheres, isso depende da agência que recomenda, né? A agência americana é um pouquinho mais, recomenda a partir dos 21. O Brasil segue uma diretriz de entre os 25 e 64 anos de idade. As mulheres devem fazer o exame citopatológico Papa Nicolau a cada 3 anos, desde que tenha por 2 anos consecutivos exames compatíveis com a normalidade, com a não suspeita ou baixa suspeita de câncer de colo de útero. Então, este é o exame que é utilizado já por um longo período e a cobertura junto à sociedade, junto à população deste exame, ele traz segurança à comunidade e assegura aí uma série de questões, como, por exemplo, a busca do diagnóstico precoce, ou a busca do diagnóstico em uma fase onde pequenas intervenções têm altas taxas de cura. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza uma cobertura da população-alvo, ou seja, vamos falar aí a grosso modo, mulheres entre 24, 25 a 64, 65 anos de idade, acima de 80%. Uhum. Agora, quais são os sintomas, doutor? A pergunta é muito interessante. Via de regra, o câncer de colo de útero é uma doença oligoassintomática, ou seja, não apresenta sintomas em sua grande maioria. Quando apresenta, muitas vezes é um sangramento vaginal, então está fora do período da chamada menstruação, né? E tem sangramentos, tem escapes de sangramento. Esse pode ser um sintoma. Outro sintoma, outra apresentação clínica é dor pélvica, falência renal, isso tudo já numa doença muito avançada. Entendi. Normalmente não é assim que a doença se apresenta pela primeira vez ao profissional de saúde. Não é para ser assim. Certo. Em países que têm uma cobertura de rastreamento ou de screening adequada, você não costuma ver essa apresentação ao início. Certo. E quais as formas de tratamento? Muito bem. O que existe hoje sabemos claramente a clara correlação entre o papilomavírus humano, ou HPV, e o câncer de colo de útero. Mais do que isso, o HPV está ligado a condiloma, a verrugas anogenitais, a câncer canal anal e também, mais recentemente, vem se percebendo câncer de orofaringe, câncer da garganta, vamos falar assim. Existe, sabidamente, uma correlação do HPV
com uma possibilidade de levar carcinogênese e gerar câncer em mucosas de seres humanos. E por conta disso, além deste rastreamento, né, hoje existe uma medida preventiva que é a vacina que está aí também já hoje disponível pelo Sistema Único de Saúde, né, e a preconização de se vacinar meninas. Né. Então, a partir de que idade? O que está preconizando atualmente é entre 9 e 13 anos de idade, entre 9 e 13. Né? Tá. Mas é bom que se saiba, por exemplo, o estudo principal que mostrou o benefício desta vacina, tem alguns estudos, né? Mas ele vacinava mulheres entre 16 e 25 anos. Tá? Mostrando o quê? Que mesmo em idades um pouco mais avançadas, é possível que ela tenha eficácia. Tudo isso depende de quê? Depende da exposição prévia ao HPV. O HPV, então, ele está ligado à vida sexual da mulher e também do homem, né? Mas existem aí questionamentos de como isso se correlaciona, né? Tempo de relação sexual, número de parceiros, tudo isso parece que tem impacto, né? Mas certo. Isso não é muito claramente sabido, mas aparentemente tem impacto. O fato é, uma mulher virgem, por exemplo, de 18, 20 anos, ou que teve menos de 4 parceiros, estou aqui especulando, até pensando em critérios de inclusão da vacina, essa mulher provavelmente ela tem uma chance aí de se beneficiar, principalmente se ela não teve exposição ao HPV. Porque o HPV, é muito bom que se diga, muitos de nós somos expostos a ele. A maior parte de nós tem competência para clareá-lo. Ou seja, para nos livrarmos dele. Uma pequena porcentagem das pessoas que entram em contato com ele desenvolvem tanto as verrugas quanto os cânceres ligados a ele. E, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele além de ser tratável, ele tem cura? Ele tem cura. Quando falamos de câncer, falamos de várias doenças dentro de uma só. O que é que eu quero dizer com isso? O diagnóstico de câncer é um diagnóstico, a princípio, histopatológico. Eu tenho uma biópsia, aqui tem um câncer, muito bom. Mas, além disso, existe uma coisa chamada estadiamento. O estadiamento de uma neoplasia ou de um câncer trata da avaliação da extensão da doença. Então, por exemplo, quando eu tenho diagnosticado um câncer em qualquer órgão ou estrutura do meu corpo, eu devo fazer exames clínicos e exames de imagem que mostram qual a suposta extensão deste tumor. O tumor de colo de útero, como em vários outros tumores, quando ele está confinado ao útero, ele tem uma alta chance de cura. E quais são as modalidades terapêuticas? Essas modalidades incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Nas lesões invasivas iniciais, vamos dizer assim, mas já invasivas, a cirurgia tem um papel bastante importante. Nas lesões um pouco maiores, né, estágio 2 e 3 e tal, eu já começo a lançar mão da associação de quimio e radioterapia. Às vezes, dependendo da situação, um paciente que foi operado, se ele encontra certos padrões de alto risco de voltar à doença, ele tem que fazer quimio e radioterapia depois da cirurgia. Agora, doutor, vamos supor, a pessoa descobriu que está com câncer de colo de útero. A princípio, vocês vão tentar tratar, como você está dizendo, de algumas maneiras, ela sendo no início. Agora, a retirada desse útero, ou mesmo do colo de útero, você aconselha em que grau? As lesões iniciais, que a gente chama de NIC2, NIC3, são lesões precursoras de alto risco. Você pode fazer a conização, que é uma retirada praticamente do colo do útero, né? Você vai extirpar a lesão. Dá uma limpada ali. Você vai extirpar a lesão, você se assegurou que tudo que estava lá foi retirado, né? Isso pode muitas vezes ser um tratamento suficiente para aquela mulher. E não precisa nem entrar depois com rádio, nem quimio. A princípio, não. Né? Já nas lesões mais avançadas, nas lesões francamente invasivas, se eu tenho estágios iniciais e já invasivo, mas uma lesão confinada, que a gente chama até um A e tal, eu posso fazer a retirada, eu devo fazer a retirada do útero. Em lesões já um pouco mais avançadas, eu acabo fazendo quimio e radioterapia. Obviamente, quando eu retiro o útero, obviamente, quando eu faço quimio e radioterapia,
a questão da fertilidade é comprometida. Mas nesse sentido é melhor que se tire do que a pessoa também correr o risco, né? Sim, é uma coisa que tudo é apresentado para o paciente, a proposta terapêutica e a indicação clara do tratamento, né? Em algumas situações realmente não há dúvida da indicação, infelizmente em muitos momentos é necessária a radicalidade do tratamento. Mas é bom que se lembre, câncer de colo de útero, estamos falando de uma doença que é rastreável e prevenível. Possivelmente prevenível com a vacina. Nós não sabemos ainda qual vai ser o impacto nas futuras gerações agora vacinadas. Algo que já se sabe e é preciso que fique claro é que o paciente vacinado ele deve se manter normalmente em um programa de rastreamento. Então, aquela recomendação, Papa Nicolau por 2 anos consecutivos, a partir dos 24, 25 anos de idade, e depois a cada 3 anos, também permanece para a paciente vacinada. Não temos ainda um dado em literatura médica que diga, não, esta paciente não tem risco de ter câncer de colo de útero. E por que disso? Porque a vacina do câncer de colo do útero contra o HPV, ela é dita, tem a bivalente e a quadrivalente. O que é que isso significa? Eu tenho, a grosso modo, quase uma centena de subtipos de HPV, né, papiloma vírus humanos. Alguns são de alta chance de gerar câncer e outros maior chance de levar a verrugas genitais, etc. Os dois dos principais causadores de câncer, que são o subtipo 16 e 18, estão contidos na vacina. Mas esses 2 subtipos aparentemente são responsáveis por 70% dos cânceres de colo de útero. Ou seja, eu tenho uma janela aí de alguns pacientes que talvez um subtipo não coberto pela vacina possa ser o causador daquele tumor. Então eu não posso simplesmente dizer quem foi vacinado está livre de fazer rastreamento. Não. Deve permanecer no programa de rastreamento. Certo. Agora, é bom que se diga que apesar de eu cobrir apenas 70% dos carcinogênicos, dos vírus carcinogênicos que geram câncer, existe uma efetividade cruzada. Talvez pela semelhança da estrutura viral com outros subtipos, eu também consiga proteger contra outros subtipos. Mas isso é uma assunção que a gente tem que fazer com muita cautela e nunca abrir mão do rastreamento. Certo. Agora, doutor, no caso dessa vacina, você só toma uma vez e acabou? Existem algumas formas de se administrar a vacina. A mais tradicional é 0, 2 meses e 6. Tomo hoje, tomo daqui a 2 meses e no 6º mês. Entendi. Mas existe também eficácia de algum tempo depois. Eu tomar em um espaço mais alargado. Mas, a princípio, 0, 2 e 6. Certo. Agora, que tipo de tratamento você acha que é recomendado para quem está com a infecção pelo HPV? Se você tem uma infecção por um HPV com alto risco de carcinogênese, você vai ter, isso depende muito, é uma conversa muito individualizada do paciente com o seu médico. Mas é óbvio que esse paciente ele demanda mais cuidado, ele demanda um segmento mais estreito, né? E dependendo do que se associa a esse HPV, terapias específicas. Se eu tenho, por exemplo, uma verruga genital atribuído a um subtipo HPV de baixo risco de carcinogênese, eu vou me concentrar na questão daquela verruga, tá certo? Manusear com laser, crioterapia, etc. Terapias locais. Pode ser cauterizado? Sim, mais ou menos esse o raciocínio, né? Eu vou ter terapias locais. Sim. Se eu tenho uma lesão associada, se eu tenho, na hora que eu examino o paciente, eu faço uma colposcopia, e lá tem uma lesão que sugere uma lesão precursora de neoplasia, se eu tenho, aí a pergunta que me veio, né? Uma infecção por um HPV de alto risco, para carcinogênese, para câncer, a preocupação já é outra, né? Muitas vezes eu nem tenho verruga, né? Eu tenho apenas uma alteração e que quando eu passo lá o Lugol e tal, passo o corante, eu consigo destacar e biopsiar. Então, volto ao início. Óligo ou assintomático é uma doença sem sintomas, que é um achado do rastreamento. Que coisa, né? Por conta disso, é muito importante que
a população se envolva, que o governo se envolva. Não basta o governo fazer a parte dele, né? A mulher ela tem que quebrar preconceitos, ir ao ginecologista, né? São exames para se fazer em unidades básicas de saúde, e você não precisa de uma superestrutura para dar essa cobertura. Você tem iniciativa de hospitais de câncer, de entidades que vão com unidades móveis fazer exames. Olha, então, é uma coisa que depende muito da atuação da comunidade mesmo. Tem muita mulher, né, que ainda tem esse lance do preconceito, que tem vergonha de ir ao médico, e é tão importante, né? Eu acho que é a gente, né, em vida. Nós estamos lidando com a nossa própria vida, né? Para sobreviver cada vez mais, ter uma vida mais intensa e de qualidade. Eu acho que é muito importante, sim, todas essas dicas que você deu e esse alerta, né, dessa previsão, de você correr atrás e ver em que pé que você está, né? Acho que ainda mais que você falou, que muitas vezes ele não traz nenhum tipo de sintoma. Isso não dá aviso, né? Então, basta você ser mulher entre 25 e 65 anos de idade, você deve fazer a sua consulta anual ao médico e, como eu disse, depois de 2 papas Nicolau negativos, você pode discutir, passar isso a cada 3 anos. Tudo isso é óbvio. Mas não largar, né? Não largar a mão, né? E assim, isso é muito claro, quer dizer, tudo isso é uma coisa muito uma proforma, né? Você com o seu médico, qualquer alteração, as decisões são individuais. Então, se vai aumentar ou diminuir a frequência da visita médica, é essa a questão. O que é importante também anotar, essas orientações, elas são orientações para pacientes que não têm um risco muito para a população geral. Por exemplo, mulheres portadoras do vírus HIV, né, elas têm um risco maior de câncer de colo de útero e de formas mais agressivas. Então, elas já não se enquadram nessa rotina de periodicidade dos exames. Já é uma coisa segmento mais estrito, mais específico. É bom lembrar outros fatores de risco, outras coisas associadas ao câncer de colo de útero, que ninguém lembra muito, né? Ainda mais porque a gente é muito focado em HPV. Cigarro está associado a vários tipos de cânceres e parece ter uma ligação também com HPV. Né? Certo. Bem, doutor... ligação com câncer de colo de útero. Né? Também. Bem, o assunto nosso está muito gostoso. Aliás, eu acho de um interesse geral da nação, mas infelizmente a gente tem nosso tempinho e passa tão rápido, né? Muito gostoso de bater esse papinho, mas eu quero que você retorne com certeza aqui pra gente. É muito importante esse espaço de vocês para discutir saúde. É verdade. A gente discute muito doença, pouco se tem o hábito de discutir saúde no Brasil. É verdade. Né? Medidas de manutenção de bem-estar, manutenção de uma vida plena. A nossa população tem uma expectativa de vida crescente, vivendo cada vez mais. Portanto, é importante não só viver mais, mas viver bem. E você quer deixar algum contato para o pessoal de casa? Fica à vontade. Tá. Bom, meu e-mail pessoal é unicol@hotmail.com. Eu atuo na clínica da Vielich e no Hospital Alce Camargo. Então tá. Olha, adorei, doutor Ulisses. Foi muito bom tê-lo aqui gostei, mesmo. Muito obrigado. Fico muito contente. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o seu sorriso. Como é que anda seu sorriso, hein? Não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De
volta com o programa Ultra Bela. E agora, gente, nós vamos falar daquele assunto que é o sorriso. Quem é que não gosta de dar aquele sorriso largo, gostoso, né? E é um remédio para diversos males. Para nos ensinar como manter um belo sorriso, vamos receber agora o Dr. Aônio Vieira. Seja bem-vindo, querido. Obrigado. Tudo bem? Que bom estar com você, Sibeli. E nós é que agradecemos. Então, doutor Aônio, como é gostoso falar dessa pauta? Fala a verdade. Pois é, sorrir faz bem. Não é? Nossa, melhora a autoestima da pessoa, o ambiente em que você está também melhora. Se você chega com um sorriso, você é recebido de outra maneira. É verdade. Tem pessoas tão fechadas, É, né? tem pessoas que Sisudas, chegam, né? sisudas, mas a grande maioria que eu percebo na minha clínica é o pessoal que não tem um sorriso bonito. Eu também acredito. Então ele tem, fica constrangido de sorrir. Isso é Então, triste, né? É terrível. A primeira coisa que eu peço para meus pacientes quando sentam na cadeira é dar um sorriso. Sim. Aí eu faço uma fotografia, porque aí eu já vou sentir o quanto ele tem constrangimento ou não de sorrir. E o quanto você pode melhorar também, né? E quanto pode melhorar, né? A sua dentição. E que, aliás, hoje em dia está tudo muito mais fácil, né, doutora Aônio? Hoje é tranquilo. Hoje a tecnologia ajudou muito, os novos materiais também. Hoje nós temos materiais para fazer aquelas lentes de contato, facetas de porcelana, que ele tem a resistência maior até do que o esmalte dentário. Que coisa, não? E a força de adesão no dente também é maravilhosa, é igual a força de adesão do esmalte na dentina. Olha que beleza. Então hoje é só querer, nós temos os tratamentos de clareamento, para a pessoa é só querer, né? É verdade. E assim, eu acho não, é um cartão de visita até mesmo para você arrumar um trabalho, né, doutora Aônio? É o cartão de visitas da pessoa. Para tudo, né? Eu não sei se é por causa da minha profissão, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é o sorriso. Como você imagina. Então eu olho assim, já vou direto para o sorriso, para os dentes da pessoa. Então eu percebo assim, a grande maioria que tem os dentes bonitos já sorri também. Com mais naturalidade, né? Se sente mais segura, na verdade. E o sorriso também, ele melhora, aumenta a produção de serotonina, que é um hormônio que deixa a pessoa mais se sentindo bem. Mais de bem com a vida. De bem com a vida. Então é importantíssimo a pessoa cultuar o sorriso, nas relações, é importantíssimo. Agora, doutora Aônio, por exemplo, a pessoa para manter este sorriso, depois que foi feito um tratamento, ou não aquela pessoa também que não fez, que já tem, por natureza, um sorriso bonito, como é que é a importância para manter a saúde bucal dessa pessoa, o que você sugere no dia a dia, assim, Bom, importantíssimo é a higiene, é manter a higiene bucal. Esse é o princípio de tudo. E de que forma, por exemplo? Quantas vezes por dia? O que você aconselha? Então, eu aconselho as pessoas a, quando acordarem, fazerem a limpeza da língua. Ah, é? Como é que é? Porque Eu estou vendo um monte de apetrechos aqui, viu, gente? Aqui eu estou encantada aqui com tanta coisa. O raspador de língua. Durante a noite, forma-se uma saburra na superfície da língua. Por causas fisiológicas, a pessoa fica sem salivar, diminui a salivação no período da noite. Então forma aquela saburra. Aquelas saburras são bactérias sulfonadas, que têm um cheiro de enxofre. Então a pessoa já acorda com aquele mau hálito matinal. Isso é normal, fisiológico, Sim. devido a essa saburra, que são aquelas bactérias que estão na superfície da língua. Certo. Então é interessante a pessoa ter um raspador de língua em casa, para poder fazer a limpeza antes até do café da manhã. Ela chega, vai no toalete, no banheiro, na frente do espelho, coloca o raspador na parte posterior da língua e puxa pelo menos umas 3 vezes. Olha, isso aí você adquire em qualquer farmácia. Qualquer farmácia. E interessante usar o raspador de língua e não a escova, que as novas escovas têm um raspador no dorso delas, mas a eficiência não é tão eficiente quanto esse raspador de língua. Esse ou os outros têm forma de V, não importa. E na outra farma, com certeza, você vai E na outra encontrar. farma você encontra esses Pessoal, raspadores de pequenininho. língua. Tem lá todos os modelos, é só procurar. Né? Sim. Então, você aconselha logo quando acorda? Fazer a higiene da língua. Certo. E depois das refeições principais. Café da manhã, o almoço e o jantar. Você começar primeiro com o fio dental, porque o dente ele tem 5 lados. Certo. O lado da frente, o lado de trás, os 2 lados proximais e a oclusal. A escova de dentes, ela só limpa a parte
de trás, de cima e da frente. Os lados do dente não são limpos. Então você tem que necessariamente usar o fio dental. Que pode ser fio, fita. Isso que eu ia te perguntar, tanto faz, né? Tanto faz. Então a gente orienta primeiro a empunhadura do fio dental, que é importantíssima. Você pegar os 2 dedos indicadores, um comprimento de fio que você consiga enrolar nos 2 dedos indicadores. O dedo polegar e o dedo médio dá o direcionamento do fio. Então aqui a gente imagina aqui um modelo, a gente tem um macro modelo. Bem Então você bocão está aqui, mesmo. você tem as bochechas, certo? Então a mão fica na frente. Com o dedo médio você leva o fio para dentro da boca e o polegar você segura fora. Você leva o fio aqui, leva até a parte gengival e com o movimento de vai e vem você puxa para fora. Aí você coloca de novo para limpar o outro dente e o outro lado do dente. Aí você vai dente por dente, Sim. não se esquecendo do seu último dente, que não a tem escova não vai limpar ali. Aí você tem que pôr os dedinhos dentro da boca. Depois do fio dental, você vai fazer uso de uma escova, que a gente orienta as escovas de cerdas macias ou extra macias com cabeça pequena. Então você leva a escova de dentes na gengiva e faz a varredura e varre para cima. É como você estivesse varrendo o chão da sua casa. Certo. Você varre o seu dente sempre jogando a sujeira para fora. E a parte de trás a mesma coisa, sempre varrendo, pelo menos de 3 a 5 vezes em cada região. E a parte de cima a mesma coisa, ó, varrer a parte de cima. Aqui é um macro modelo, claro. Ó. Então você limpa a frente do dente, a parte de cima dos dentes e a parte de trás. Agora, doutor, em relação à escova, né, que às vezes eu tenho dúvida e acho que o pessoal de casa também. Eu, por exemplo, tenho a boca pequena. O ideal sempre, ou não tem nada a ver, por exemplo, a escova na hora que você vai comprar. De acordo com o tamanho da sua boca, você requer uma escova de cabeça proporcional, menor. Né? É proporcional, de repente. Proporcional. A pessoa que tiver uma boca maior, ela precisaria de uma escovinha maior, então. Não necessariamente, Não? Tá. Sibeli. Interessante você já comprar uma de cabeça pequena. Sim, e macia. E macia ou extra macia. Tá, nada daquelas duras, né, que é horrível. Não, até. dura você Machuca. acaba com o esmalte do dente, Com a você machuca as gengiva. gengivas. Então tem que ser macia ou extra macia. Agora, tem o tal do seu livro que você escreveu? Sorrir faz bem. Sorrir faz bem? E o que você fala em relação no seu livro sobre emoções da raiva? Explica um pouquinho pra gente de que forma que você... O que acontece? O estresse, a raiva, causa uma diminuição da salivação. É mesmo? Então a pessoa fica estressada e dá uma xerostomia. Essa xerostomia vai dar uma inflamação nos tecidos bucais, porque a saliva ela serve para lubrificar os tecidos. Certo. E fora isso, também aumenta o índice de cárie na pessoa, porque a saliva também tem uma enzima que Jura? combate a bactéria da cárie Nossa, eu não sabia disso. e ajuda também na digestão. Então aquela pessoa que está sempre brava, invocada, Eu sei. ela fica com o tecido boca seca e desenvolve, chance de ter cárie aumenta, Até mesmo mau hálito, de repente. mau hálito também. Então é importantíssimo a pessoa cultivar o bem-estar. Isso Entendi. está sempre de bem com a vida, se Eu relacionando bem com as outras pessoas, E né? o alimento, às vezes, doutor, dependendo do alimento que você come, ele pode mexer assim de forma com a parte de mau hálito em relação aos dentes? Ou já tem a ver com mau hálito na parte de gastro? Na verdade, os alimentos, que é o alho, cebola, os alicínios, né? Eles dão aquele mau odor, o mau hálito da parte do alimento. Sim. Mas com relação à halitose, 10% são causadas, a halitose, são as causas gerais. 90% é relacionado à boca. A parte de doença periodontal que dá uma halitose terrível, que são as bactérias. Tem pessoas que têm a bactéria da doença periodontal. E como é que faz? Isso tem cura? Tem que procurar um cirurgião dentista.
pessoa tendo uma boa higiene bucal já diminui muito a tendência de ter esse problema. Eu trouxe até uns modelinhos aqui, que às vezes a pessoa tem o problema da doença periodontal, que parece que está tudo em ordem, mas se você abrir a gengiva, está o tártaro embaixo da gengiva. Entendi. Então esse tártaro aqui, ele inflama o tecido ósseo, então causa inflamação. Aí a pessoa vai no dentista, só o cirurgião dentista que consegue fazer a limpeza embaixo da gengiva, com aquelas raspagens, o tratamento. O profissional faz o tratamento da raspagem e o osso, ele volta ao normal. Só que acontece, ó, você já teve aqui uma retração gengival. Uma retração gengival ou uma retração óssea. O dente vai perdendo a inserção. E esse processo ele vai de tempos em tempos até chegar na fase em que o dente ele perdeu todo o tecido ósseo de sustentação, ele fica mole e cai. Aí tem pessoas que perdem até tiram com os dentes, com o dedo. Com o dedo, nossa, que judiação. Mas vamos supor, a pessoa que teve esse tipo de problema é que ela tem um problema de gengiva ou não necessariamente? Não, problema de tártaro. Tártaro mesmo. Tártaro mesmo, Porque é causado fumou... pela má higiene bucal. Como é que se forma o tártaro? Você fez uma alimentação à base de carboidrato e você não fez a higiene bucal. Então fica a placa bacteriana. Em cima daquela comidinha que você deixou vai um monte de bactérias em cima e se multiplicam. E é rápido, né? Deve ser, né? Em 4 horas já se forma o tártaro. Olha... Que a placa bacteriana se forma em meia hora, já começa a ver a formação das bactérias em cima da comidinha. Por isso que você comeu, tem que limpar. Não pode deixar a comidinha para os bichos da boca. Certo. Porque na boca saltitam trilhões de bactérias. Então você deixou comida, elas se multiplicam ali. E tem o tártaro, que são os sais minerais, que são excretados na boca. Então aqueles sais minerais vão em cima daquela placa bacteriana e calcifica a placa bacteriana. Certo. Então o tártaro é placa bacteriana calcificada. Então esse tártaro ele fica excretando ácido que inflama a gengiva, diminui o pH salivar, então começa a causar a perda óssea do tecido de sustentação do dente. A limpeza ela é aconselhável a cada quanto tempo, então? Cada 6 ou menos? Depende da periodicidade, depende do tártaro da pessoa. Eu tenho pacientes no consultório que eles vão a cada 3 meses, eu tenho pacientes que vão a cada 4 meses, 6 meses, e tenho pacientes que vão a cada ano, anualmente. Porque ele tem uma boa higiene bucal, ele tem a presença dos sais minerais, só que ele cuida. E o que é importante, até você comentou, Sibeli, agora há pouco, sobre a alimentação. Então a gente orienta os pacientes entre as refeições principais, que você não vai ter condições de você fazer uma higiene. É isso que eu ia te perguntar em relação ao trabalho. Então, você comer uma fruta seca, evitar comer bolachinha. Bolachinha é o terror. Ah, é? Você pôs carboidrato, bolacha, açúcar na boca, que coisa. As bactérias elas ficam todas ficam felizes. Ai, que bom, comidinha. Elas vão sorrir bastante, elas vão né? sorrir bastante. Então, você pode comer uma castanha, uma nozes, castanha do caju, castanha, que maçã. A maçã também é bacana. Não importa, uma fruta seca, uma fruta normal. O importante, a frutose, a fermentação dela é bem menor do que da sacarose. Entendi. Então, a chance de você ter o problema, se você comer uma fruta, diminui muito. E é importante a gente também fazer uma refeição entre as refeições principais. Sim, uma refeição precisa leve. Comer alguma coisa assim, dizem os nutricionistas. Isso, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. E eu faço isso, só que eu procuro comer na minha clínica, que o tempo também meu é curto. Sim, imagino. Então eu como uma castanha, um damasco seco, que é rapidinho, você come. E dá uma saciada. Sacia a fome, engana, mantém a sua glicemia normal, né, para não dar o pico depois, quando você vai fazer a sua refeição principal. Sim. Então isso é importante também, a qualidade da alimentação sua. E você veja, né, para a gente só finalizar, que o papo está uma delícia, mas você vê o quanto é importante o dentista na vida da gente e quantas pessoas que realmente não vão ao dentista. Nossa, ainda existe, não existe? Ainda pessoas que estão assim, fica 6 anos, sei lá, 5 anos. Infelizmente o Brasil é o campeão dos desdentados mundial. Que coisa, não? E continua. Olha, tá aqui um alerta, porque eu acho uma tristeza, porque assim, ninguém nasceu com os dentes perfeitos,
ou com a genética perfeita. Mas é tão simples. Mas tem é só tanto cuidar, jeito, não é? É escovar cuidar os dentes, e ir ao... passar fio dental, Sim, poxa vida. tem um lado básico da coisa, né? Como você falou, explicou o básico pra gente aqui. Mas fora isso, é óbvio que você tem que ir ao dentista também fazer a tal da higienização de uma forma mais profissional, né? Bem, doutor, eu amei você aqui. E tenho certeza que o pessoal... Poder participar do seu programa. Se Deus quiser, eu quero você aqui mais vezes. Que bom. Nós aqui, né? E eu gostaria que você deixasse o seu telefone de contato, enfim. Eu deixo o meu site www.aonivieira.com.br. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar ali no guestbook que eu responderei para você. E o telefone da clínica, 3262-3363. Muito bem. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com aquele quadro maravilhoso que é o Ultra na Moda. Não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta com o programa Ultra Bela. E agora, gente, é aquele momento bem legal, né? Que é a transformação, que é o quadro Ultra na Moda. É fazer a mulher ficar muito mais bonita, repaginada, com a autoestima, ó, lá em cima. Antes de eu começar a falar do quadro, eu queria só falar para vocês um pouquinho de mim. Sou consultora de moda. Se alguém quiser o meu trabalho, é muito fácil. Meu telefone é 011 983765514. Eu posso ir até a sua casa, ver o seu guarda-roupa, ver o que fica legal para você em relação ao seu biotipo, em relação à sua vida social, ao seu trabalho. É muito fácil, é só me ligar que a gente pode combinar um bem bolado aí, tá? E dizer também, obviamente, mandar um beijo grande para o seu Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, mandar um beijo também para a Jordana Dantas, que sem vocês o programa não estaria aqui no ar, né? Obviamente, vocês deram toda a força, vocês permitiram que nós pudéssemos realizar este programa da forma que nós estamos fazendo, com todo amor e carinho e muita dedicação para vocês aí de casa. Eu espero que vocês estejam gostando. O nosso programa passa de sábado de manhã às 7 horas pela Rede TV e de sábado para domingo à 1 da manhã na TV Gazeta. Então vocês fiquem ligadinhos que ele é um programa semanal para quem não conhece o nosso programa ainda, tá? Vocês vão gostar muito de nos acompanhar também. Bom, agradecer também ao Espaço Vogue, que é um espaço, gente, onde a gente grava os nossos programas. Nós gravamos 4 programas num dia só para vocês aqui. E esse espaço é maravilhoso. Aqui tem de um tudo. É um espaço, como eu digo, em relação a um salão de beleza, tá? Aqui você tem bons profissionais, tem pessoas que fazem massagem, tem pedicure, manicure, podólogo. Aqui tem de um tudo. E também dizer que o telefone deles daqui fica em Perdizes, tá? É 4328-4865, operadora 11, 4328-4865. Quero mandar um beijo grande para os donos, que é o Mauro e a Alessandra, que nos recebem muitíssimo bem aqui também. Bem, agradecer também ao Roberto Rabelo, que é o nosso Decor Flor, que é o que nos deixa muito mais bonito o nosso ambiente aqui, com todo o seu toque especial com as suas mãos, que Deus lhe deu, por sinal, belas mãos, que é o telefone 97231-1856, 97231-1856, e o seu Instagram é @robertrabelo com 2 L's, tá? Bem,
E para falar do quadro Ultra na Moda, eu tenho que falar do espaço social que só o seu Sidney Oliveira pôde proporcionar para os seus clientes um espaço maravilhoso. Lá, gente, tem de um tudo. Tem pessoas que dão aula de ginástica, aula de yoga, aula de dança, tem aula de artesanato. Ali vale a pena de vocês conferirem de pertinho o quanto é bacana o espaço dele, tá, gente? Tem umas palestras também maravilhosas para vocês também desfrutarem. E para isso é simples, vocês têm que ir até o espaço social, tá? Se informar com a Maria do Amparo, ou seu Vavá, ou a Maria Alice, pelo telefone 5591-1468. 5591-1468. Lá eles vão te informar direitinho de que forma que vocês podem participar deste quadro. Bem, agora eu já dei todos os recadinhos para vocês e nós vamos então rodar o VT da nossa contemplada que ficou um show. Mas antes nós vamos ver primeiro como é que ela era antes. Roda o VT. Vocês precisam conhecer o espaço social. Além dos diversos atendimentos oferecidos, você aumenta o seu círculo de amizade. Lá vocês têm a parte de yoga, massagem, tem os profissionais que fazem a parte de pé, mão, tem também trabalhos artesanais, como crochê, tricô. Lá vocês podem também desfrutar de um bom papo com várias pessoas bacanas. Vale a pena vocês irem conhecer. Marinalva é uma pessoa calada, mais conservadora. Só analisava as conversas, mas aos poucos ela foi se soltando. E ficou uma mulher, gente, muito mais linda e elegante. Olá, Cibele, público de casa, mais uma vez aqui com o nosso quadro Ultra na Moda. Hoje eu aqui com a minha modelo Marinalva, que chegou com um caso assim que eu gosto muito, tá? Alisamentos de cabelo, redução de volume, coisas que limitam, é um tipo de trabalho que limita de ser feito outras coisas. Geralmente, quem alisa cabelo não pode usar pó descolorante e deve-se fazer apenas usos de tonalizantes, que são colorações temporárias. Então, o seguinte, o tratamento que eu fiz no cabelo de Marinalva foi uma preparação antes, uma selagem antifrizz, que fortalece o fio, tá? É uma reposição de massa do fio que dá mais força para que eu possa exercer aquilo que há uns tempos atrás não era possível. Então, o cabelo dela foi usado tintura permanente, tá? Não foi usado o tonalizante. Eu fiz mechas, eu descolori o cabelo, coisa que também não podia ser feito. Então foi assim, alisamento e tratamento simultâneo, provando que hoje é possível você alisar o cabelo e colocar outros tipos de química que são compatíveis uma com a outra, sem causar danos ao fio. Espero que Marinalva tenha gostado. Eu, pelo menos, me realizei nesse trabalho. Muito obrigado. Oi, Cibele! Estamos aqui com a Marinalva e eu fiz a maquiagem dela hoje, realçando muito os cílios. Falando em cílios, vou falar um pouquinho hoje da máscara. Sabe por que ela resseca ou fica grossa? É por causa das sucessivas fricções do aplicador na embalagem. Entra ar e aí ela fica mais grossa. Outra coisa, às vezes pode ser que ela esteja velha. Temos que trocá-la a cada 6 meses. E se você gosta do aplicador, você pode reaproveitar em outra embalagem, sim. É só você higienizar antes. Essa é a dica de hoje. Mais dicas no meu Face, Get Reis Maquiadora. Espero vocês lá. Beijos maquiados! Bem, agora sim. Gente, vocês viram antes, né? Agora pode chegar, Marinalva, querida, mas o que é isso, meu Deus do céu? Bom, bicho é comigo mesmo, né? E com você também é? Você gosta de bicho? Eu gosto. Estampa de bicho? Sim. Então vamos dar uma voltinha primeiramente. Olha que show que você está. Agora um beijo. Menina, mas como você está elegante. Você viu como é que fica bonita? Você gostou? Adorei.
Você ficou feliz, saltitante? Saltitante. Eu gosto de gente assim, animada, saltitante, é isso mesmo. Porque além de feliz, você tem que ficar saltitante também, fala a verdade. Sim. Escuta aqui, Marinal, você gostou dos profissionais? Gostei de tudo e de todos. Gostou do Mauro? Do Marco, aliás? Gostei de tudo, todos. Da Guete? Da Guete. Foi muito bem recebida aqui? Muito bem recebida, muito bom. Que bom. E você quer mandar um beijinho pro seu Sidney? Eu agradecer ao seu Sidney, né, pelo espaço e eu agradeço e que Deus abençoe eles. Amém, a todos nós. Escuta, agora você gostou do seu look? Gostei. Eu também achei muito 10. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Marinalva é uma mulata linda, mas ela ficou muito mais bonita. Porque quando você mexe com a autoestima de um bom cabelo arrumado, uma bela maquiagem, isso só faz o quê? Enaltecer a gente. Todo mundo tem a sua beleza bonita, tem a sua beleza. Em particular, quando nasce, né? Quando a gente lava o cabelinho, sai do banho e tal. Mas quando entra a parte de maquiagem, beleza, dá um tchan, né? Sim. E com isso, ó, nós vamos falar um pouquinho da roupa dela. Bom, nós colocamos nela o quê? Uma camisa de seda de zebra, de bicho, no tom de mostarda, gente, que é a última moda agora para o outono, tá? E preto, dado um nó. Por que um nó? O nó, gente, quando você coloca algo que fique muito solto, eu tô na versão blusezinho, né? Eu coloquei um pouquinho da blusa para dentro, então dá um ar também mais espojado. O dela deu um ar muito mais ainda, porque ela ficou com uma camisa chique, que é de seda, mas nós demos um nozinho que fez a vez do quê? De uma coisa mais despojada. Colocamos nela uma calça que já é de lançamento, é uma calça bem skinny, parecendo uma leg. Num tecido trabalhado, ele é muito bonito e muito confortável, né? Sim. Tem uma lycra junto, o tecido se chama Prada, tá? E no pé dela, gente, o calçados GIF, né? J e F, te proporcionou este presente que eu achei muito 10, que é uma sapatilha também em bicho que fez um composê com a estampa dela e o sapato, e com essas ferragens, e deve ser muito confortável, né? Muito confortável. Ele é de renda, gente, ele é no tecido e também tem o antiderrapante. Outra coisa legal que eu acho legal de dizer do sapato dela, todo sapato que ele é bico fininho, ele deixa o pé da gente mais fino, mais alongado, esse deixa com o pé muito mais delicado. Tudo que é arredondado ou quadrado te deixa com o pé menor, mas você fica com o pé um pouquinho mais esportivo. Assim você fica muito mais chique. Bem, antes de eu te deixar na passarela sozinha aqui, saltitante, eu vou te entregar agora um presentinho do seu Sidney Oliveira para você. Você já faz parte da linha Rada? Você já comprou? Eu uso o AZ, esse aqui, ó. Ah, você já usa AZ? Então, você vai agora complementar com outras vitaminas dele para te deixar muito mais bonita. Muito bem. Tá bom? Agradeço. Então, seu Sidney, ela está te agradecendo e nós também aqui do programa. Eu vou deixar sua sacolinha aqui. E agora, gente, eu vou saindo de fininho até a semana que vem, sábado, 7 horas da manhã na Rede TV. E no sábado, da manhã, de sábado para domingo, na Gazeta. Espero vocês e fiquem com Deus. E beijos, Facebook. Tchau. Tchau, tchau.